Olá, meus caros colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre história. Vamos falar sobre o FGTS e a estabilidade decenal. Muito bem, meus caros, vamos tratar aqui de um tema extremamente relevante, um tema extremamente cativante, que é o FGTS e a estabilidade decenal. Estamos falando aqui, portanto, de dois sistemas paralelos. Nós temos a nossa CLT, que é de 1943, e nós tínhamos o que a gente chamava de estabilidade decenal. O que era estabilidade decenal? O empregado era contratado por uma determinada empresa Alphalux, por exemplo, foi lá, contratou um empregado, e aí aquele empregado, ele ia, daqui a pouco se destacando, passando ano na mesma empresa, até que ele chegava em 10 anos. O empregado que completasse 10 anos na mesma empresa, ele adquiria o que a gente chamava de estabilidade decenal. O que é uma estabilidade decenal? Tu não poderia ser despedido, salvo, evidentemente, se tu cometesse uma falta grave. Então, se tu tem estabilidade decenal e depois tu vai lá e desvia dinheiro da empresa, tu cometeu o quê? Um ato de improbidade. Este ato de improbidade permite que o teu empregador te despeça, tu vai ser despedido por justa causa. Agora, chegar para ti e dizer, olha, tá despedido, mas o que eu fiz? Tu não fez nada, mas eu não te quero mais aqui, não era possível, porque tu completou 10 anos, tu adquiria essa estabilidade, que nem o que a gente conhece hoje como os servidores públicos, concursados aí, tu passou num concurso, sei lá, de oficial de justiça, tu não pode ser despedido, tem estabilidade, beleza. Nós tínhamos então, na iniciativa privada, de acordo com a CLT, a estabilidade decenal. Paralelamente, na década de 60, surgiu o sistema do FGTS. O que é o sistema do FGTS? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse sistema do FGTS, portanto, um sistema paralelo do qual o empregado poderia, se quisesse, optar por esse sistema. Então ele era contratado, e aí se ele fosse do sistema do FGTS, ele poderia ficar 10, 15, 20 anos na mesma empresa, que ele não teria estabilidade provisória do emprego, estabilidade definitiva do emprego. Ele poderia ser despedido a qualquer momento. Só que se ele fosse despedido, ele levava lá o FGTS, o Fundo de Garantia. Então, os depósitos todo mês na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, recebia todo mês um depósito, e aí ele ia formando o fundo. É um fundo de garantia. Se eu for despedido, posso ser despedido? Posso. Mas se eu for, pelo menos eu vou levar o fundo de garantia. Na estabilidade decenal não tinha isso. Se tu fosse despedido, tu não ia receber o FGTS. Só que, em compensação, completou 10 anos, não pode mais ser despedido. Beleza. Chegou um momento em que os empregadores começaram a discriminar os empregados que optassem pela estabilidade decenal. Não era mais interessante para uma empresa ter empregados que não pudessem mais ser despedidos. E aí o que as empresas faziam? Chegavam na entrevista e perguntavam, fulano de tal, tu prefere o FGTS ou a estabilidade? Ah, eu prefiro estabilidade. Próximo, fulano de tal, tu prefere estabilidade ou FGTS? Estabilidade, também não me serve, quero ver o outro. Tu prefere estabilidade ou FGTS? Ah, eu prefiro o FGTS, então é tu que eu quero. Era mais ou menos assim que funcionava. Não era uma regra, mas era mais ou menos de acordo com os costumes da época que funcionava. Se tu não escolhesse o FGTS, tu não seria contratado mais. Chegou em 1988, com a Constituição Federal de 88, e ficou extinto o sistema da estabilidade decenal. Não existe mais, desde 1988, o sistema da estabilidade decenal, evidentemente garantido o direito adquirido daqueles que já tinham adquirido a estabilidade decenal antes da Constituição Federal de 88, que ainda podem estar trabalhando, mas a partir de 88, todos aqueles que forem contratados por uma empresa, eles automaticamente entram pelo sistema do FGTS. O sistema do FGTS, hoje conhecido então como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em que
tu deve pegar 8% da remuneração bruta daquele empregado e fazer o depósito na sua conta do FGTS. Então, tu vai somando todos os meses 8%, 8%. Então, suponhamos que um empregado ganha remuneração bruta sem os descontos, sem desconto do INSS, sem desconto do imposto de renda, sem desconto daqui a pouco de um auxílio médico, alguma coisa do tipo assim, um plano de saúde, qualquer desconto que pode ter, nada disso vai interferir. Pega lá então, o empregado ganha 8 mil líquido e 10 mil bruto, por exemplo. O FGTS, os 8% serão sobre a remuneração bruta, sobre os 10 mil, que é o sem os descontos. 10 mil bruto. 8% de 10 mil é R$800. Então, tu vai pegar sempre R$800, colocar lá na continha do FGTS, todo mês colocando lá. Vai chegar um momento que ele vai ter lá um bom dinheiro. Se algum dia ele for despedido sem justa causa, e é uma coisa diferencial aqui dos sistemas, no FGTS tu pode despedir a qualquer momento aquele empregado, mesmo que ele seja o melhor empregado da tua empresa, mesmo que ele esteja 15 anos na tua empresa, 16, 17 anos, não interessa, pode ser despedido. Só que aí uma despedida sem justa causa, ele vai levantar o fundo de garantia, vai poder pegar lá todo o dinheiro que foi acumulado durante todo esse tempo e mais uma multa de 40% sobre aquele montante. Ok, meus caros? Ficou com alguma dúvida? Pergunte nos comentários que o mais breve possível nós iremos responder. Grande abraço e até a próxima.